Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho hoje falar de mais 5 jogos, 5 recomendações de jogos com interações, mas sem terem forçosamente conflitos diretos que levam a alguma destruição parcial ou total do adversário. Portanto, falamos de jogos de interações que por vezes parecem conflitos ou que nos dão a sensação de conflitos diretos que nos estão a atacar, mas que no fundo não estão, ou pelo menos de um modo muito óbvio. Mas embora que as interações que têm connosco são algo negativas porque beneficiam os adversários de algum modo. Portanto, vamos tentar então enquadrar com mais jogos para ser mais claro. Então, o jogo que eu recomendo primeiro é o Age of Steam. Estão a ver aqui a última versão, a versão da Eagle Gryphon, o jogo de Martin Wallace, original. E vamos ver aqui o aspecto. Estamos a falar de um jogo de comboios, com este aspecto. E tem muitas interações porque nós estamos a usar cubos que são escassos no tabuleiro. Portanto, se nós transportarmos um certo cubo, o outro jogador já não vai transportar. Se nós fizermos linhas em certos sítios, os outros jogadores também já não vão conseguir passar ou vão ter que usar as nossas. Vamos ter que leiloar. O leilão aqui é muito importante porque determina a ordem de jogo e o tipo de ações bónus que podemos fazer, e o dinheiro perde-se e o dinheiro é muito escasso neste jogo e lá está, depende do sucesso das outras coisas, que estamos sempre em conflito com os outros jogadores. Portanto, isto cria experiências agoniantes quase, e quando nos movem um certo cubo ou nos ganham o leilão por uma moeda apenas, faz uma diferença brutal e ficamos quase com a sensação que fomos atacados. Portanto, um jogo que eu acho que é muito interessante nessa perspectiva. Outro jogo que eu também acho que é muito importante aqui é o The Cost. Aqui o The Cost tem uma série de questões interessantes. Primeiro, trata-se de um jogo económico, aqui ativado por dados, em que as coisas que nós vamos criando no tabuleiro vão influenciar brutalmente os outros jogadores. Eles vão ter que usar as nossas linhas, provavelmente vão ter que usar as nossas fábricas, vão ter que usar os nossos portos. Nós podemos fazer com que o preço das coisas mude. Nós podemos fechar totalmente os mercados dos produtos. Portanto, isto é também muito impactante naquilo que são as interações entre os jogadores. E eu recomendo muito este jogo. Tem algumas regras um pouco complexas de perceber. Um pouco também pela editora que o fez, não é? Que faz normalmente este tipo de jogos que às vezes parecem não tão polidos do ponto de vista do sistema de jogo e das regras, mas as experiências são muito interessantes e um jogo que para mim merecia mais destaque do ano passado. Outro jogo que faz isto também muito bem é o Kylos 1303, nesta versão reduzida do original, no clássico Worker Placement. Aqui as interações são muito diretas. Nós não conseguimos ver grande coisa aqui, mas posso-vos dizer que esta questão do cavaleiro, não é? É realmente impactante, causa uma tensão brutal entre os jogadores, e o facto destes poderes, que assim eu gostar aqui, poderem ser roubados dos outros jogadores também, não que os destrua, mas muda alguns bónus que podem fazer a diferença, cria uma constante tensão no jogo. E também, obviamente, a colocação dos trabalhadores nos edifícios, uma vez que só pode ser colocado um por edifício, penso que à exceção de um outro edifício que muda isto, mas existe uma constante tensão e agonia quase ao longo de todo o jogo, quer pelo alcance do cavaleiro, quer pelos poderes que vão sendo roubados, quer pelas localizações dos edifícios que podem ser usados. E eu acho que este jogo é muito interessante porque é rápido e proporciona imediatamente esta experiência. Outro jogo também agoniante dentro do tipo dos Eurogames é o Hansa Teutónica, que tem este aspecto de jogo em que vamos empurrando cubos, mas isto é do mais agressivo que pode haver, porque nós podemos colocar um cubo para estragar uma rota, nós podemos colocar um cubo numa cidade porque sabemos que vamos estar sempre a retirar pontos de vitória ou outros benefícios dali. Nós manipulamos e jogamos com os outros jogadores e aquilo que eles fazem faz toda a diferença. E por vezes cria mesmo um sentimento que nos estão a atacar, a destruir, a minar aquilo que estamos a fazer, mas estamos apenas a colocar cubos em rotas. Portanto, incrível o tipo de simplicidade que isto tem e o tipo de impacto brutal que tem numa coisa que parece apenas um jogo de colocar uns cubos e mexer uns recursos, ou assim, mas no fundo acaba por ser um jogo de muita interação e quase conflito entre os jogadores. Por fim, o outro jogo que eu vou aqui recomendar é o Container, que
é um jogo que nos deixa autodestruir. E por isso mesmo, depende totalmente das interações com os jogadores. Porque nós é que definimos o preço das coisas, nós é que definimos por quanto é que vamos vender e acabamos por ter também a fase de leilões que vai manipular os preços, porque tem aqui um sistema em que é comum a vários jogos, em que aquele recurso que existe mais é aquele que vale menos, ou que não é contabilizado sequer para os pontos, e nós não sabemos qual é que é esse recurso para cada jogador. Mas o simples facto de podermos manipular os preços, vender por o que quisermos, arriscar não conseguir vender nada, arriscar entrar em bancarrota, e ver os outros jogadores a fazerem dumping dos preços, a descer os preços, perderem ainda mais dinheiro que nós, e depois quando alguém decide então gerar e trazer dinheiro para o jogo, os outros ficam se calhar também revoltados porque aquilo aconteceu e andaram tanto tempo a vender e a perder dinheiro, e isto gera interações interessantíssimas entre os jogadores, aqui num puro jogo económico que não nos facilita propriamente a vida, e tem de ser os jogadores a fazer pela sua própria prosperidade económica, porque o jogo não nos ajuda nisso, depende totalmente das interações entre os jogadores. E pronto, ficam aqui 5 jogos que fazem este tipo de interações entre os jogadores, que têm a sua a beleza e a distinção na sua experiência de jogo, naquela experiência que nos dão através das interações entre os outros jogadores, sem serem jogos de conflito ou de combate direto. E eu penso que aí tem aqui um tipo de jogos bastante diferentes que provavelmente vão agradar a algumas pessoas, não vão agradar a outras que se sintam ou que não gostem de se sentir pressionadas pelos outros, mas há certas pessoas que preferem este tipo de experiências ou gostam de momentos, de certos momentos em que as querem ter. Portanto, ficam aqui as minhas 5 recomendações. Eu vou voltar também a esta categoria, pois há mais jogos que fazem isto também de maneiras muito interessantes, mas para já ficam estas 5 recomendações e eu fico também curioso para saber de quais as vossas opiniões e quais os jogos que recomendam para enriquecer esta suposta categoria. Então vá, Deus!